E amanhã teremos um evento decisivo para o Bitcoin e para as criptomoedas que estão em um ponto delicado. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está caindo hoje apesar da subida forte dos mercados globais. Também vou atualizar a análise de sentimento aí do Bitcoin. Vou comentar sobre os eventos macroeconômicos de amanhã que podem mudar tudo. Também vou atualizar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações. Deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. Seguir o nosso canal no Telegram, o link vai estar aí embaixo. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, que apesar da subida hoje não conseguiu se manter em alta, né? O Bitcoin chegou a bater 59.400 dólares, tá? Muitas pessoas começaram a ficar felizes, né? Porque quando a gente vê aqui o gráfico diário, o gráfico de uma hora, me desculpem, tá no gráfico de uma hora, a gente vê aqui o Bitcoin possivelmente rompendo um fundo duplo, né? Pelo menos era isso que o gráfico parecia estar dizendo ali, principalmente por volta das 1h da manhã dessa quarta-feira, tá? Quando o Bitcoin bateu ali nos 59.400, mas por enquanto a gente tá em um ponto aí de decisão, tá? O gráfico, por enquanto, parece estar fazendo aquele movimento que a gente já conhece, que é o pullback, tá? Que é quando o Bitcoin ou qualquer ativo no gráfico, analisado no gráfico, rompe um padrão gráfico, tá? Então ele faz o padrão, no caso aqui um fundo duplo, rompe, volta para retestar aquela região que foi resistência, né? Então é muito comum isso, e aí ele vem a buscar o alvo, tá? Que no caso aqui seria a região dos 62.400. Tainan, mas e aí? Tá voltando demais, não? Pessoal, sinceramente, eu acho que o que vai definir se o Bitcoin vai conseguir subir aqui e formar esse pullback aqui e buscar o alvo é o evento macroeconômico de amanhã. Eu acho que isso tem mais peso sobre o Bitcoin do que o gráfico em si, tá? O Bitcoin nos últimos dias ele vem sofrendo muito com esses boatos e notícias aí de que uma grande quantidade de Bitcoins que estavam presas aí em corretoras, que estavam apreendidas pelo governo alemão, estão sendo vendidos no mercado, e isso vem causando essa queda aí nos últimos dias, né? Mas no geral o que eu estou vendo aqui é uma situação em que o gráfico de uma hora ainda continua altista, não dá para descartar esse fundo duplo. E também quando a gente vai para o gráfico diário, a gente já tem o contrário, né? O gráfico semanal aqui é mais visível isso que eu estou falando, que é um topo duplo, né? Então, a gente tem um fundo duplo ali que aponta para 62.400 dólares, e ao mesmo tempo a gente também tem um topo duplo aqui, que no caso aponta para 44.000 dólares, né? Então a gente tem dois padrões gráficos aqui contraditórios, tá? Ambos em tempos gráficos diferentes, e na minha visão o que vai definir são os dados de inflação de amanhã, e eu vou mostrar para vocês o porquê, pessoal. Olhem a subida do mercado americano hoje, tá? O mercado americano, meus amigos, não para de bater máxima atrás de máxima, tá? Principalmente as empresas da Nasdaq, né? Que são de tecnologia. Quando a gente vai aqui para a Nasdaq, deixa eu ver aqui, Nasdaq, né? Quando a gente vai aqui para as empresas do Nasdaq, Nasdaq 100, deixa eu ver aqui se eu acho o índice, tá aqui, tá? Quando a gente vai aqui para o Nasdaq, meus amigos, olhem isso daqui, tá? Tá subindo forte hoje. Quando a gente olha quem que tá puxando essa alta forte aí da Bolsa Americana, tem algumas empresas, né? Empresas de tecnologia, né? No Nasdaq ali e tal. Olhem a Tesla, meus amigos. Olha esse gráfico da Tesla. A Tesla aí nos últimos dias, ela subiu aí em torno de 50%, meus amigos. 50%. A gente está falando de uma empresa que já tem um market cap grande, tá? Tainan, por que essa subida está acontecendo? Na minha opinião, essa subida está acontecendo porque os investidores estão se preparando para um evento macroeconômico positivo amanhã. Amanhã a gente vai ter a divulgação do índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, o famoso CPI, né? Também vamos ter a divulgação do núcleo do CPI. São dados extremamente importantes e parece que o mercado já está precificando que ele vai vir bom, tá? É a explicação que eu vejo para essa alta aí sem parar da Tesla, 50% em poucos dias, tá? Não é só a Tesla, né? O Nasdaq como um todo está subindo, as bolsas americanas, que o S&P 500 subindo 1% hoje, tá? A gente teve falas do Jerome Powell hoje, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Durante essas falas ele evitou dar um prazo ou sugerir um prazo aí para corte de juros, tá? Até com alguns congressistas perguntando explicitamente isso para ele. Ele disse que eles ainda precisam ver mais dados macroeconômicos. É o que ele sempre vem dizendo, tá? Eles querem ver mais dados. Não adianta a gente ter inflação em um mês ali abaixo do esperado, maravilhosa, e aí no outro mês ela vem acima, né? Então, ele está aguardando para ver mais dados e amanhã
às 9h30 da manhã, no horário de Brasília, a gente vai ter a divulgação do CPI lá dos Estados Unidos, tá? A gente vai ter a divulgação do núcleo do CPI, né, que é mais importante até do que o índice cheio, tá? E tudo isso às 9h30 da manhã. A gente também vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego lá dos Estados Unidos sendo divulgado no mesmo horário. A expectativa do mercado para o índice cheio é que ele tenha um crescimento de 0,1%, né? E para o núcleo 0,2%, tá? E na base anual 3,1%. Já vou adiantando para vocês, se esse número aqui, no caso o CPI, vier dentro dessa expectativa de 0,1% ou abaixo de 0,1%, excelente para os mercados, para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque mostra o seguinte, que apesar desse despejo de Bitcoins que está ocorrendo aí no mercado no mês de julho, a gente vai ter um corte de juros nos Estados Unidos em breve, e se a gente tiver um corte de juros, o Bitcoin tende a subir aí nos próximos meses ou anos, tá? Ainda mais que o Bitcoin é deflacionário, né? Então, essa é a interpretação aí que o mercado pode ter, e o Bitcoin pode performar muito bem, as criptomoedas podem performar muito bem, se o índice cheio vier abaixo ou igual a 0,1, e se o núcleo do CPI vier igual a 0,2 ou abaixo, tá? Agora tem um detalhezinho importante, pessoal, se esses números vierem acima do que o mercado está esperando, do que está sendo projetado, aí, meus amigos, se segurem, tá? Porque a situação do Bitcoin já não está fácil. Eu me arrisco, inclusive, a dizer que se a gente tiver inflação acima do esperado amanhã, nessa quinta-feira, a gente pode ver o Bitcoin acabar rompendo isso daqui, tá para baixo, esse topo duplo, e se romper, o alvo é nos 44. Então, por isso que eu acho que amanhã é um dia tão decisivo. O Bitcoin está em um ponto gráfico muito sensível, várias altcoins estão numa situação parecida, e ao mesmo tempo a gente vai ter um dado aí que o mercado está esperando que ele venha muito bom, tá? Por um outro lado, se a inflação vier ali dentro do esperado ou abaixo, que seria ainda melhor, aí eu vejo o Bitcoin indo buscar o alvo desse possível fundo duplo aqui, subindo ali para a região dos 62.400 ali, que seria o alvo se a gente fizer uma projeção aqui, tá? Então essa é a visão. Eu acho que tudo agora está dependendo desse dado macroeconômico, a não ser que saiam notícias aí de Mt. Gox movendo bitcoins, governo alemão, coisas do tipo. Se saírem mais notícias desse tipo aí, pode acabar deixando o mercado de criptomoedas de mau humor, tá? E o mercado de criptomoedas já está de mau humor nos últimos dias, né? As bolsas americanas estão performando bem com a expectativa de juros. E uma das coisas aí que eu acho que fez a bolsa americana performar bem aí em relação à expectativa de juros foi isso daqui, pessoal. Ontem, na terça-feira, que foi 9 de julho, ontem, a gente teve a divulgação do CPI da China, né? Que é o índice de preço ao consumidor, semelhante ao dado de inflação que vai ser divulgado nos Estados Unidos amanhã. E, meus amigos, veio tudo abaixo do esperado, tá? O índice cheio do CPI na base mensal, né, ele veio em menos 0,2, enquanto era esperado menos 0,1. Ou seja, era esperado uma deflação na economia chinesa de menos 0,1 e veio uma deflação ainda maior, tá? A inflação ela não cresceu, ela decresceu, tá? Então, isso aqui mostra que a economia chinesa pode acabar exportando essa deflação para o mundo, porque geralmente as economias do mundo, os países são conectados pelo comércio, né? Então, se você tem uma deflação na China, os produtos começam a ficar mais baratos por lá, esses produtos começam a chegar em outros mercados, principalmente mercados que são relevantes do ponto de vista econômico, como Estados Unidos e Europa, né? E esses produtos mais baratos acabam gerando deflação nesses outros mercados também. Isso está acontecendo, inclusive aqui no Brasil, com aço, pessoal. Quem compra alguns tipos de aço aí que vem muito da China, deve ter percebido que o preço anda um pouco barato aí, né, em relação ao que já foi no passado. Isso está acontecendo porque a China está exportando deflação para o mundo, tá? Isso não é um bom sinal, né? A economia chinesa tendo deflação no mês de junho, do ponto de vista de crescimento econômico é perigoso. Muita gente acha que a deflação é boa porque o dinheiro se valoriza, tá? Mas quando o dinheiro tende a se valorizar, as pessoas tendem a querer guardar mais o dinheiro, o que acaba fazendo a economia entrar numa recessão cada vez pior, né? Então, isso daqui não é um sinal muito bom para a China e é um sinal muito bom para os mercados e para os Estados Unidos, porque se a inflação cai na China e a China exporta a deflação para o mundo, o que você tem? Você pode aí ver o Fed cortando os juros, porque se a inflação começa a cair nos Estados Unidos, o Fed não precisa manter juros tão elevados e assim
a gente tem mais dinheiro entrando no mercado de criptomoedas, mercado de ações, de commodities, ativos de risco, tá? Então, essa é a situação que a gente está vendo aqui, meu pessoal. A situação parece boa aí para o Bitcoin, tá? Vamos ver como vão vir esses dados amanhã. Não tem como adivinhar, né? A gente nunca sabe. A gente teve o petróleo subindo forte aí algumas semanas atrás. Isso pode ter algum impacto aí no CPI, principalmente no índice cheio, tá? E a gente também não pode deixar de olhar aqui para os indicadores do TRDR. Quando a gente vai aqui para os indicadores de sentimento, meus amigos, a gente tem long short ratio ali acima de 2, tá? Mostrando que a gente tem mais pessoas apostando na alta do que apostando na queda dentro da Binance Futures e o Open Interest em 82, tá? Então tá equilibrado isso daqui, não tá uma coisa muito absurda, né? Mas no geral o que eu tô vendo aqui é ainda mais pessoas apostando que o mercado, que o Bitcoin, no caso, vai subir do que ele vai cair, tá? Então, isso me dá uma certa preocupação, porque geralmente quando você tem mais pessoas apostando que o mercado vai cair, né, que o mercado vai subir, aliás, as baleias costumam jogar para baixo. Ontem eu tinha mostrado para vocês, a gente teve ali o long short ratio caindo, né, e o open interest subindo, tá? Isso aqui mostrava pessoas abrindo posições short e o Bitcoin ele subiu ali depois disso, né? Ele foi buscar ali a região dos 59.400 para liquidar essas pessoas, tá? E indo aqui para High Block Capital, pessoal, a gente vê exatamente isso que eu acabei de comentar, tá? A High Block estava estimando que a gente tinha bastante liquidez ali, né? Principalmente até a região dos 59.150, 59.200, tinha bastante. E olha onde que o Bitcoin foi? Foi justamente pegar a liquidação do pessoal que estava alavancado apostando na queda, tá? Onde tinha mais liquidação, o Bitcoin foi. Agora a High Block ainda mostra mais liquidez acima do que abaixo, tá? Só que assim, tem um detalhe, né? Aqui a gente vê que uma boa parte daquela liquidez já foi pega, tá? Aqui tá mostrando que teria mais liquidez ali nos 59.400 dólares. Vai, não sei, tá? Não tem como afirmar. A gente tinha também um pouco ali acima dos 62, né? Que era o alvo, inclusive, daquele fundo duplo. Eu acho que agora a gente vai ter que ver o que o pessoal vai fazer aí, né? Se o pessoal vai começar a abrir mais posição short, como ontem, para o mercado subir, ou se eles vão abrir novas posições longas aí para o mercado cair, tá? Não tá muito claro aqui, olhando a High Block. Dá a entender aqui que a gente tem mais liquidez acima, então a tendência seria o Bitcoin subir, mas não está muito claro, porque aí hoje a gente já tem uma divergência ali com o TRDR, tá? A gente viu um aumento das pessoas apostando na alta aí ao longo do dia, né? E ao mesmo tempo aqui não está mostrando muita liquidez abaixo, tá? Então fica difícil aí de você chegar a uma conclusão unindo esses dois indicadores, cruzando as informações deles. Aqui também a gente tem a situação da Ethereum, que a gente não pode deixar de olhar. Hoje a Ethereum, pessoal, está subindo num dia em que o Bitcoin está caindo, tá? Isso aí parece interessante, mas eu acredito que isso aí tem a ver com alguma notícia de ETF, alguma coisa desse tipo, tá? Porque esse tipo de notícia de ETF tá fazendo preço na Ethereum e na Solana, tá? Do ponto de vista macro, pessoal, a gente continua com a situação da Ethereum igual estava nos últimos dias, tá? A Ethereum não pode romper essa região aqui dos 2.800 dólares. Se ele romper, meus queridos, aí a situação fica difícil, porque aí a Ethereum forma um topo duplo, que normalmente é um padrão que indica a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, e se formar esse topo duplo, o alvo é lá nos 1.800 dólares, tá? A Ethereum vai formar esse topo duplo? Difícil, vai romper esse topo duplo? Né? É difícil afirmar, tá? Eu acho que tudo isso vai depender, como eu acabei de falar, dos dados que a gente vai ter amanhã de manhã, às 9h30 da manhã lá nos Estados Unidos. Se a gente tiver inflação acima do esperado lá, a Ethereum pode acabar rompendo isso daqui para baixo, tá? Já se a gente tiver inflação dentro do esperado lá nos Estados Unidos, a Ethereum também formou um fundo duplo, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver um fundo duplo no gráfico de 1 hora da Ethereum, né? E se a Ethereum, que parece estar rompendo para cima esse fundo duplo, for buscar o alvo aqui desse padrão, né? A gente teria um alvo para Ethereum aí, vamos ver aqui, tá? O alvo estaria lá na região de aproximadamente 3.300 dólares. Agora a Ethereum está em 3.100. Então fiquem de olho, porque se a gente tiver inflação aí dentro do esperado ou abaixo, a Ethereum pode buscar esse alvo acima. A gente tem esses dois cenários, infelizmente, né, pessoal? Acho que tudo vai depender muito desses dados de inflação, mas esses são os pontos aí que a Ethereum pode buscar, tá? Então, a Ethereum está em pontos decisivos também. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, né? Solana também está aí tendo uma performance meio confusa, tá? Na Solana eu já não consigo enxergar um fundo duplo. O que eu enxergo aqui na Solana é uma possível cunha
ascendente, tá? Que normalmente é um padrão que indica queda. Então, o gráfico da Solana ele não está muito bonito igual o da Ethereum. O gráfico da Ethereum está bem mais legal, né? Tá ali no gráfico de uma hora um fundo duplo ali rompido para cima já, ou rompendo pelo menos, né? Com indicações bem legais. E aqui na Solana já não está muito legal. Ela parece estar fazendo aí uma cunha ascendente. Se romper para baixo essa cunha ascendente, aí a Solana pode facilmente cair. Vamos ver aqui até onde ela pode cair, tá? Se romper para baixo essa cunha ascendente, o alvo para a Solana está ali na região dos $120 aproximadamente, que é justamente a região de suporte que a Solana não pode perder, tá? Assim como a Ethereum, como o Bitcoin, como a maioria das altcoins, a Solana está formando aqui um possível topo duplo, que é um padrão que normalmente marca a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E se a Solana romper para baixo esse topo duplo aqui, aí, meus queridos, a coisa complica, tá? A gente vai ter um alvo aí para Solana lá na região de aproximadamente $42. Tainan, você está dizendo que vai? Não, acho que vai depender muito de para onde vai o Bitcoin, tá? Se o Bitcoin romper para baixo ali os $44 mil, aí a Solana também, infelizmente, deve buscar ali esses alvos mais abaixo, tá? Se não romper, ela pode talvez aí performar bem, mas no geral o gráfico da Solana nos últimos dias ele não tá muito animador, mas a ressalva que eu sempre faço em relação à Solana, a qualquer momento pode sair uma notícia de ETF de Solana e fazer ela subir, então apostar na queda da Solana é um pouquinho arriscado, tá? A chance de você tomar um stop à toa é muito grande por causa de qualquer notícia que sai em qualquer momento. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Binance Coin, que é uma moeda aí também muito relevante no mercado como um todo, né? E a Binance Coin está se segurando ali no suporte, tá? Por enquanto não rompeu para baixo o suporte, ela está bem firme aí, né? Mas se a Binance Coin perder esse suporte aqui, dá para desenhar também um topinho duplo ali na Binance Coin, tá? Então se ela rompe para baixo isso daqui, meus amigos, aí a gente teria um alvo para a Binance Coin lá na região, vamos ver aqui, projetar de forma conservadora, né? A gente teria um alvo ali na região dos $370, tá? Rompeu? Não, pelo contrário, ela está na região do suporte, está bem em cima do suporte, tá? Mas se romper, a coisa complica. Então fiquem de olho nesse dado de inflação amanhã aí, quem está interessado na Binance Coin. E temos que falar aqui também da Matic, que andou performando aí mal nos últimos dias, né? A verdade, infelizmente, é essa. Tá, graficamente a Matic às vezes parece que está formando um triângulo descendente gigantesco, tá? Mas não podemos olhar só o longo prazo, né? Até porque a Matic tende a acompanhar muito o mercado como um todo. E aqui no curtíssimo prazo a Matic está aí em cima da região de suporte dos 50 centavos, que é um suporte muito importante, mas que ela ainda não rompeu, tá? Se ela não rompeu, a gente segue aí ainda aguardando para ver. Se ela romper isso aqui para baixo, os próximos suportes dela estão ali na região dos 40, depois 33 centavos, tá? Então, fiquem de olho aí na Matic, porque ela não pode perder essa região de suporte. Acho que isso pode estar ligado aí ao que vai acontecer amanhã, dependendo de como os dados de inflação vierem, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de analisar aqui rapidamente é a ADA Cardano, também é uma moeda relevante para o mercado, que o pessoal sempre quer saber para onde ela está indo, tá? Ela já bateu os alvos ali das figuras menores e agora a gente ainda tem, dá para dizer que a ADA Cardano tem um topo duplo aqui com alvo lá na região dos 25 centavos, 26 centavos de dólar, tá? Que é a região ali de suporte que ela bateu no ano passado, aí, nos piores momentos do último bear market, tá? Então, a Cardano pode estar indo buscar aquela região de suporte. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink, né? A Chainlink é importante também, é uma moeda que o pessoal sempre quer saber o que está acontecendo com ela, tá? E ela é outra que está na beira do precipício, ela está em cima da corda bamba, pessoal. Se a Chainlink romper para baixo a região ali dos $12, aí ela vai formar e romper para baixo o ombro, cabeça ombro, com alvo lá nos $7 aproximadamente, tá? Então, olho na Chainlink. E muita gente pode achar isso ruim, né? Mas eu vejo como uma grande oportunidade, porque essa moeda, ela é uma das moedas, assim, mais sólidas hoje em dia do mercado de criptomoedas, depois ali do Bitcoin, da Ethereum, talvez a BNB, tá? Então, se a Chainlink, por um acaso, cai lá para os $6, 5, $7, meus amigos, pode ser uma oportunidade legal aí de hold para o próximo bull market, tá? Então,
Fiquem de olho aí na Chainlink, eu tô de olho nela. Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, a XRP, que rompeu para baixo nos últimos dias. Um padrão nada bonito, né? A XRP, por enquanto, está se segurando, mas ela rompeu para baixo um triângulo descendente com alvo lá na região dos 33 centavos de dólares, tá? Então, XRP, eu vejo um risco aí para ela de cair para aquela região ali dos 33 centavos de dólar. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, além dessas, é a AVAX, né? Que a AVAX é uma moeda que o pessoal sempre quer saber dela também, moeda aí de market cap relativamente grande, e a AVAX está enrascada, viu, meus amigos? Ela já rompeu para baixo aí, um ombro, cabeça, ombro, cujo alvo está na região ali dos 12 dólares, 13 dólares, tá? Então, não tá uma coisa muito bonita, não, tá? Se o Bitcoin, se vem um dado de inflação ali pior do que o esperado amanhã, alguma coisa desse tipo, a AVAX poderia aí ir mais rapidamente buscar os seus alvos ali e tal, que não seria ruim para quem está querendo fazer hold, né? Porque uma AVAX, por exemplo, a 10 dólares, ela já chegou a valer ali quase 150 dólares, tá? Então, no próximo bull market aí, uma moeda que teria um potencial aí de dar um retorno interessante, tá? Então, fiquem de olho aí nos gráficos da AVAX, da Cardano, da maioria das altcoins. Vamos ficar de olho também nos dados macroeconômicos. Assim que sair, eu jogo lá no canal do Telegram, o link vai estar embaixo. No mais, desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.